Pensa Brasil, professor José Roberto Mendonça de Barros, ele está sempre olhando aquilo para o que a gente tem que prestar atenção. E falando hoje mais cedo um pouquinho sobre o tema, ele falava sobre tecnologia. A gente sempre olha para a tecnologia de um jeito apaixonado, e tem que olhar mesmo, porque a tecnologia é igual à transformação de uma sociedade, mas às vezes a tecnologia, ela aumenta a produtividade e a renda das pessoas, às vezes ela aumenta a produtividade e acaba eliminando renda de algumas pessoas ou de uma parcela da sociedade. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o uso da tecnologia, o aumento da produtividade e os ganhos disso para a sociedade e não só para uma parcela, né? Conta para nós, professor. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Olha, realmente essa é uma discussão que nos países mais avançados voltou a acontecer. Já havia sido objeto de muita pesquisa no passado e isso voltou. Por quê? O que se observa é que em muitos países o avanço da tecnologia acaba levando realmente a melhoras no desempenho das companhias, mas a custo da eliminação persistente de um grande número de empregos de pessoas medianamente qualificadas, com algum treinamento. E vai sofisticando cada vez mais a busca por pessoal extremamente qualificado, portanto, escasso, difícil de encontrar. E com isso, a própria distribuição de renda tende a ir piorando ao longo do tempo. Essa é o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares nesse período. De tal sorte que tem muita gente perguntando, opa, pera um pouquinho, só aumentar a produtividade em si talvez não seja a única coisa a fazer. É preciso olhar também o impacto de algumas dessas tecnologias no mercado de trabalho, na possibilidade de ganhos e assim sucessivamente. E isso, Eduardo, é uma coisa realmente que a gente tem que pensar. E nesse período de pandemia aqui no Brasil, isso ficou muito claro, porque a dificuldade de sair para trabalhar, de atender a sua clientela, levou muita gente a ficar em casa e a iniciar um empreendimento qualquer, que pode ser ligado à comida, ligado à roupa, ligado a vendas, a qualquer coisa à distância. E isso salvou a pele de muita gente, e muita gente desenvolveu mesmo uma pequena empresa, um empreendimento, e aí a tecnologia apropriada para isso, que é muito mais simples, mas é absolutamente indispensável. Com um telefone celular e um conjunto de programas, você pode realmente desenvolver uma coisa muito barata, muito eficiente, produtiva e que garante a manutenção, sem detrimento do fato que continua sendo importante a pesquisa e o desenvolvimento, em geral, mais apropriado para empresas grandes, que levem a aumentar a produtividade na direção da mecanização, na direção de levar todos os dados para a nuvem e assim sucessivamente. Então, o que eu acho que é interessante a gente observar é que tem necessidade, não é espaço, é necessidade dos dois tipos de desenvolvimento tecnológico. Desse mais sofisticado, maior, que move realmente setores, e um aumento massivo teria que ser no desenvolvimento, no ensinamento e na tecnologia de um número enorme de trabalhadores, de microempresários individuais, de pequenas empresas que têm avidez para esse tipo de desempenho, inclusive porque diminui seus custos. E essas duas coisas são importantes e nós estamos carentes, devo dizer, nas duas coisas, Eduardo. Tanto no desenvolvimento mais acelerado do progresso técnico, que afete os grandes empreendimentos e muitas dessas coisas, e, ao mesmo tempo, esse mais adequado aos empreendimentos menores, a trabalhadores por conta própria e assim sucessivamente. As duas coisas são necessárias. Agora, especialmente quando a gente olha o mercado de trabalho tão ruim quanto está, né, Eduardo? Pois é. E eu fico me perguntando o seguinte, a gente teve um presidente da República que simbolizou um modelo de formação, que é o modelo de formação técnico, torneiro mecânico, voltado para a indústria daquele momento, né? E hoje, qual é a formação técnica
que a gente precisa ter. O Brasil ainda está sonhando com aquela formação própria para a indústria de um país que já não existe mais e que não é industrializado do jeito que já foi. A gente está fazendo investimento da formação para o setor de exatas ou de programação ou de coisas técnicas voltadas para um novo Brasil, que não é o Brasil de hoje, porque a gente ainda não chegou lá. A gente não está no meio do caminho, olhando para trás, para os serviços de outrora, sem prestar ainda, oferecer alternativas para uma formação de mão de obra média de um país que tem que se preparar para poder competir de outra maneira? É totalmente verdadeiro, né? Eu acho que ainda existe bons cursos de nível intermediário, mas há uma subvaloração desse tipo de treinamento e desse tipo de cursos. Outro exemplo, Eduardo, é o fato que a tecnologia vai mudando. Uma coisa que não existe no Brasil, que deveria existir, são programas de requalificação de um funcionário que está na função, né, que poderia deixar 2, 3 meses para fazer uma atualização, porque os equipamentos estão mudando. Né? O ensino médio, o treinamento médio qualificado, todos nós sabemos, está na origem, desde o século XIX, da formação de mão de obra intermediária e que gerou a indústria alemã, que ela é hoje, a melhor do mundo, disputando com as outras. Nós estamos, sim, com esse negócio defasado, né? Embora o Senai tenha muitos programas de qualificação importantes, mas muitos estão voltados para essa coisa muito mais moderna, para as grandes empresas. Essa coisa mais intermediária, eu acho que ainda tem muito menos investimento do que teve, do que seria necessário, até para requalificar as pessoas, porque o mundo é isso. A indústria tem relevância, mas ela encolheu, os serviços aumentaram muito, e isso precisa de um outro tipo de treinamento. E seria muito importante para exatamente dar futuro para muita gente que acabou perdendo a ocupação, porque o que ele fazia já não existe mais nas antigas empresas. Né? Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros, volta a conversar com a gente na semana que vem. Obrigado, grande abraço. Grande abraço, boa semana para vocês. Tchau.